Hoje você vai conhecer a biblioteca de João Trindade. Ele é professor de Direito Constitucional e começou a ler bem cedo por influência da família. O pai era professor de literatura e a mãe uma leitora voraz. João ama poesia e seus poetas prediletos são Fernando Pessoa e Augusto dos Anjos. Veja só. O professor de Direito Constitucional e analista processual do Ministério Público da União, João Trindade, gosta de ler desde criança. No ensino fundamental, o amor pelos livros ficou ainda mais forte com a leitura de obras clássicas da literatura, entre elas os contos de Machado de Assis e de Graciliano Ramos. Seu poeta preferido é Fernando Pessoa. O primeiro livro que eu gostaria de mostrar é um verdadeiro clássico, acho que muita gente já leu, que é Dom Casmurro, de Machado de Assis. Eu acredito que tudo que vem de Machado de Assis tem um valor incomensurável, sem dúvida é algo muito bom de se ler. Mas Dom Casmurro, especialmente, tem um valor muito grande para mim, porque foi um dos primeiros livros mesmo, dos primeiros romances de Machado que eu li por indicação tanto do meu pai quanto da minha mãe, e já tive a oportunidade de lê-lo várias vezes. E também foi algo que, quando eu conheci minha esposa, quando a gente começava a namorar, também era um livro que a gente estava lendo ao mesmo tempo e foi muito importante isso para a gente. É um livro clássico, um livro que comporta várias interpretações. Ele conta a história de Bentinho e de Capitu, que acho que todo mundo conhece. E o mais interessante dele é o fato de ele ser escrito em primeira pessoa, quer dizer, ele mostra apenas a visão de Bentinho, e isso faz com que não haja uma única interpretação correta, e isso é que faz a obra atemporal. Isso foi um dos livros que marcaram a minha vida, que foi Dom Casmurro. Outro livro também que me marcou bastante, esse aqui eu já li já no final da adolescência, já mais entrando na idade adulta, e também tive a oportunidade de reler outras vezes, e cada vez também que eu releio eu percebo a genialidade da obra, é 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques, que é um autor colombiano, foi um dos primeiros latino-americanos a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, que conta a saga de uma família, a família Buendia, num tempo mítico, num tempo imaginário, na cidade também imaginária de Macondo. E é interessante porque o Garcia Marques, ele é um prosador do chamado realismo fantástico, que foi uma tendência muito forte, e até hoje é uma tendência muito forte aqui na América Latina. E o Garcia Marques, ele, ao mesmo tempo em que ele fala desse realismo fantástico, dessa realidade mítica, mas ao mesmo tempo ele usa também isso para fazer sempre uma crítica social à situação da América Latina. Então a saga dos Buendia, do Aureliano e dos vários outros membros da família Buendia termina, inclusive, o livro de uma forma bem mítica, bem fantástica, mas que conta também, ao longo disso, ele faz uma grande observação social e até política, até uma crítica política também dos quadros da América Latina na década de 60 e, por que não dizer, até na década de hoje, nos anos atuais. Tem outro livro, eu gosto muito de literatura, até por conta da influência do meu pai e da minha mãe, que também gosta muito de ler. Esse livro aqui foi fundamental para a minha formação humana e para tudo, para a própria formação do meu gosto literário, que é São Bernardo, de Graciliano Ramos. É um romance que conta a história de Paulo Honório, que é uma pessoa que vive lá no interior do Nordeste, em Alagoas, e que cresceu na vida trabalhando muito, trabalhando sempre de sol a sol, fazendo de tudo que era necessário para trabalhar, às vezes até passando por cima de determinados valores morais para poder conseguir o que queria, e que termina ficando rico. Termina ficando bastante rico lá no interior, mas que, por outro lado, à medida que ele fica rico, ele vai perdendo determinados valores, ele vai, digamos assim, complicando a vida particular. E ele termina se casando, mas ele tem um relacionamento muito problemático com a esposa, até por conta do ciúme doentio dele, que termina sendo também um reflexo de todo esse materialismo que ele tem, esse sentimento de posse que ele tem sobre tudo. E é um romance que tem um viés psicológico muito forte, como ele é narrado também em primeira pessoa, assim como Dom Casmurro.
isso fica muito forte a angústia do próprio personagem ao perceber o que é que ele fez da vida dele, quer dizer, ao perceber que à medida que ele foi enriquecendo, que ele foi não o problema de enriquecer, mas de fazer de tudo para enriquecer, e à medida disso ele foi perdendo a própria humanidade, foi perdendo a própria noção de si, foi perdendo a própria personalidade, e o final do livro é algo realmente muito emocionante, muito triste até, mas que é um livro, sem dúvida alguma, brilhante, é um livro também que me influenciou bastante, eu posso dizer que mudou a minha vida também, o meu jeito de ver o mundo, São Bernardo, de Graciliano Ramos. Outro livro também, esse eu li já na adolescência, mas que também reli em outra oportunidade, que é de Thomas Hardy, Judas o Obscuro. Ele faz um retrato, e o que é interessantíssimo nele e nos regionalistas, nos bons regionalistas, é você mostrar a realidade local e mostrar como isso é universal. E Judas o Obscuro, apesar de ser um romance também com notas regionalistas, mas ele traça a angústia do ser humano, o próprio desenrolar da vida do personagem Judas, e isso mostra como a vida vai levando a gente por caminhos que a gente às vezes não espera, como a gente às vezes vai em busca de um sonho e depois que conquista esse sonho, depois que chega perto desse sonho, vê que não era bem o que desejava, não era bem o que queria. E por fim, eu gostaria também de apontar, eu falei muito de livros de literatura, mas eu queria também falar, eu sou da área jurídica, então queria falar também de um livro, tem vários livros que eu poderia escolher da área do direito, para falar sobre livros que marcaram a minha vida, mas eu escolheria um livro para dizer o livro que me marcou realmente como estudioso do direito, esse daqui, o curso de Direito Constitucional do professor André Ramos Tavares. O professor André Ramos é professor doutor da PUC de São Paulo, e a minha história com esse livro é uma história bastante interessante, a meu ver. E uma amiga minha chegou com uma cópia da terceira edição do livro, eu pedi emprestado para ler, li e gostei tanto daqueles capítulos que eu li, não era uma cópia integral, era cópia de alguns capítulos, gostei tanto do que eu li que eu resolvi adquirir o livro. Na época, digamos assim, a minha situação financeira não era muito boa e o livro era muito caro, era na época, acho que 2003, mais do que R$100, mas eu fiz o esforço, tentei, economizei e terminei comprando o livro da terceira edição. E fiquei fascinado pelo livro, já gostava de direito, já gostava do direito constitucional especificamente, mas eu acho que foi o livro que realmente me marcou para dizer assim, não, o que eu quero estudar é direito constitucional, o que eu quero fazer é trabalhar com o direito constitucional, e depois eu tive a oportunidade de conhecer o autor, conheci o professor André Ramos Tavares em cursos, em palestras, ele inclusive agora vai estar fazendo a apresentação do meu livro de processo legislativo, então realmente é um livro que mudou minha trajetória no direito especificamente, e que, digamos assim, é responsável pelo fato de eu ser hoje professor de Direito Constitucional e de ter tomado gosto pelo direito, foi esse daqui, o curso de Direito Constitucional do professor André Ramos Tavares.